Eu sou o Pai Ender, sou dirigente espiritual da Oca dos Caboclos, Templo Escola de Umbanda, que fica localizado lá na Zona Leste, próximo da Vila Matilde, ali na Vila Inhocuné. E estou aqui para falar com vocês sobre Umbanda, sobre desenvolvimento mediúnico e sobre tudo aquilo que a gente precisa aprender sobre essa religião tão linda que é a Umbanda. Caso você precise de uma consulta particular, eu atendo através do baralho cigano, do tarô de ouro da rainha e também através de coaching espiritual. É só ligar lá na Oca dos Caboclos no 3624-0325, 3624-0325 ou no nosso WhatsApp celular 98884-5002, 98884-5002. Para você que está nos acompanhando pelos 95.7 da Rádio Mundial, através do canal www.radiomundial.com.br e também através dos nossos canais de YouTube, de Facebook, de Instagram, lá no Oca dos Caboclos. Bom, antes de começar o programa, eu quero fazer um convite para você que nos ouve. No próximo dia 5 de maio, que é no próximo domingo, nós teremos uma saída de camarinha de um Ogã de Toque lá na Oca dos Caboclos. Então, uma preparação espiritual de um filho meu, da Ura, que sai em devoção a Ogum Enanã. Nós teremos uma feijoada sendo servida lá, um atendimento totalmente gratuito. Então, caso você queira participar, basta ligar lá no 3624-0325, 3624-0325. A Beth vai, então, passar as orientações. Dia 5 de maio tem gira lá na Oca dos Caboclos. Então, essa gira festiva, que nós teremos uma gira em homenagem a Ogum, São Jorge, que essa semana tivemos várias homenagens pelo Brasil todo, e nós teremos então uma gira especial para Ogum no dia 5 de maio. Bom, hoje eu quero falar sobre os sacramentos da Umbanda. Daqui a pouco eu vou atender você, ouvinte, que tem dúvidas sobre mediunidade, sobre sacramentos, sobre obrigações na Umbanda. Então daqui a pouco eu falo com você, ouvinte da Rádio Mundial, através dos canais da Mundial de Atendimento. Então, primeiro, eu queria falar um pouco sobre os sacramentos da Umbanda, então bastante parecido com as religiões, as outras religiões, como o catolicismo, como a religião evangélica. A Umbanda ela também tem os seus sacramentos, e nós temos três principais ou três sacramentos que são únicos, como as outras religiões, que são o batismo, o casamento e o funeral. Então, esses são os sacramentos básicos que são parecidos até com o culto do cristianismo, até porque a Umbanda ela também tem influência do cristianismo, ela também tem influência da própria vontade dela de seguir a religião. O casamento, ele é feito muitas vezes e quase, pelo que conheço, quase 100% por médiums, né? Então, dificilmente alguém que não frequenta ou que não é médium de terreiro faz o seu casamento na Umbanda, porque ele também tem um fundamento, além do fundamento religioso, ele também tem um fundamento civil. Então, considera-se o casamento da Umbanda também dentro da esfera legal, da esfera jurídica. Então, muitas vezes, nesses últimos anos, eu não vi ninguém que não fosse da religião realizar casamento. E, por último, nós temos o ritual de funeral, onde o médium, quando falece, é de obrigação da casa a qual ele frequentava de conduzir toda a parte de saída espiritual, né, desse perispírito para o mundo superior, o mundo do astral. Com uma diferença também que dentro do funeral, pelo menos na nossa doutrina, nós só realizamos caso a família ela forneça autorização para isso. Então, mesmo que o médium ele peça para que seja feito o funeral antes de vir a falecer, caso a família não aceite, nós então não devemos realizar o funeral dentro dos preceitos e dentro dos sacramentos da Umbanda, até por uma questão de respeito. Então a Umbanda ela respeita inclusive o médium depois de falecido. Então caso a família não queira, não é feito. Então o batismo é um acontecimento muito bonito. A maioria das casas realiza o batismo na cachoeira, na mata.
e é feito toda a passagem na água de cachoeira, alguns lugares fazem batismo na praia, então depende muito da linha a qual a casa segue, qual é o guia-chefe, enfim, são eles que determinam algumas questões do batismo, mas como todo batizado, ele há necessidade de uma água ser passada na cabeça desse médium iniciante ou não. Bom, então isso é um pouco dos sacramentos. Então a Umbanda, ela é uma religião, diferente do que muitas pessoas acreditam ser uma seita. A Umbanda, ela é uma religião porque ela tem os seus sacramentos e ela tem os seus preceitos de acordo com a sua doutrina. Dentro da religião, existem então os sacramentos, como eu estou explicando a vocês, e também nós temos a parte das obrigações, ou a tal feitura de santo. Eu não gosto de usar essa palavra de feitura de santo, porque eu acho que a feitura ela faz parte do ritual do candomblé, ela faz parte do ritual afro, né, do ritual ancestral do candomblé. E ela é um pouco diferente do ritual da Umbanda. Eu vou me direcionar aqui para o ritual de almas em Angola, que é onde nós seguimos. Como eu já falei para vocês algumas outras vezes, para você que está chegando agora, a Umbanda ela tem várias vertentes, assim como o catolicismo, que você tem os beneditinos, que você tem várias divisões dentro da Igreja Católica que seguem áreas diferentes, como nos evangélicos, que você tem também várias divisões, como as pessoas que frequentam a Universal, que frequentam a Igreja Batista, todos são evangélicos, mas são perfis e doutrinas que seguem para o Evangelho, mas são um pouco diferentes. A Umbanda também tem isso. Então, a Umbanda também tem as suas diferenças. Ela é cultuada de maneira diferente, inclusive em regiões do Brasil. A nossa, ela segue o ritual de almas em Angola, que saiu do Rio de Janeiro, depois da formação da Umbanda por Zélio Fernandino de Moraes, foi para Santa Catarina e de Santa Catarina veio para São Paulo. Então, ela passou por toda essa migração e fez a sua junção com os elementos do cristianismo, do esoterismo, enfim, todos os outros elementos e tem a sua identidade própria. Então, dentro de Almas em Angola, nós temos a obrigação de orixá, a obrigação de santo, né, dos orixás, a qual o médium faz uma preparação espiritual para que ele tenha essa, então, feitura, caso queiram chamar, eu não chamo assim, mas coroação. Então, o médium ele passa a ser um médium coroado. Então, qual que é a diferença, Pai Ender, de um médium coroado para um outro médium? A primeira é as responsabilidades que ele passa a exercer dentro do terreiro a qual ele frequenta. Então, ele passa a ter outras responsabilidades, como mexer em determinadas áreas do terreiro a qual outros médiums não podem mexer, fazer algumas coisas que o pai ou o dirigente espiritual pedem, participar de rituais que são fechados somente para médiuns que já são iniciados e assim por diante. Então, essa é a primeira diferença de um médium preparado com coroação para os outros médiuns. E por que isso? Porque existe uma proximidade, existe uma relação mais estreita a partir do momento que o médium ele faz essa coroação, essa preparação com o seu orixá. Não é que o médium que não é coroado não tenha proximidade com o orixá, não é isso. Ele também tem, mas o médium que já fez a sua obrigação, a sua coroação, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma proximidade entre a linha do orixá e ele muito mais presente. Então o orixá ele está numa linha de proteção muito mais forte, ele está fortalecido. Dentro da obrigação, da coroação, o orixá ele recebe todas as energias que são necessárias de agradecimento pelos cuidados que ele tem com aquele médium. Então, desde banhos, a qual o médium se aproxima desse orixá, até oferendas, ofertas que o médium prepara para esse orixá, pratos, enfim, várias coisas, para que esse orixá, então, tenha esse reforço para a espiritualidade.
Então, essa é a diferença de um médium que é coroado para um médium que não é coroado. A loja do Axé me mandou uma pergunta de quais os requisitos para ser um médium coroado, para participar de um processo de coroação. Dentro da nossa matriz, de Almas em Angola, esse médium ele já está no terreiro há algum tempo, as entidades dele já estão presentes, já fazem alguns trabalhos específicos e existe uma sintonia da entidade com o terreiro. Então, esse médium provavelmente já está na linha de passe, já passa ali para a linha de passe, ele já tem essa proximidade, ele já tem esse contato, essa sinergia com o Pai de Santo e com o terreiro. Isso faz com que esse médium já comece essa preparação. E a própria entidade, por ela começar a participar desses outros eventos do terreiro, ela precisa desses reforços para que ela consiga entrar em determinadas esferas. Então, por exemplo, às vezes nos terreiros vão pessoas que estão com trabalhos de magia negra, com trabalhos de demanda, com trabalhos de cemitério, que envolvem energias de Exus muito pesadas, com energias da esquerda muito pesadas. Então, este médium que tem coroa já tem as suas entidades, já tem os seus orixás, já tem a sua linha da esquerda preparada para atuar neste campo e fazer a quebra dessa energia, diferente de um médium que ainda não tem. Não que ele não consiga fazer, ele consegue, mas essa carga energética dessa quebra de uma energia negativa é tão grande que pode sim danificar a parte espiritual, a parte ali conceitual desse médium que não tem preparação ainda. Então essa é a diferença. Existem casas, inclusive, que médiuns que não são coroados, eles são considerados médiuns em desenvolvimento e não fazem nada, não podem nem, as suas entidades não podem nem fumar, nem beber ou participar de cultos abertos como cultos da esquerda. Então, falando, né? Nós falamos dos sacramentos, que são batismo, casamento e funeral, que são os sacramentos da Umbanda, e também das obrigações, das feituras, ou como queiram chamar, da coroação do orixá dentro da Umbanda. Uma vez o orixá coroado, uma vez que você faz a coroação do orixá, isso nunca mais é retirado da sua vida. Então, existe uma parte do ritual onde o orixá ele é catulado no corpo da pessoa, né, do médium, e esse orixá ele não vai se separar desse médium enquanto esse médium estiver neste plano. É isso que nós acreditamos. Então, eu vou abrir os canais da Mundial, caso você ouvinte tenha dúvidas sobre os sacramentos da Umbanda e sobre as obrigações de Umbanda. Então, é só ligar aqui no 31710221, 31710221 e 32624490. Então, caso você tenha dúvidas sobre os sacramentos, sobre as obrigações da Umbanda, é só entrar em contato conosco aqui nos telefones do ouvinte. Lembrando que caso você queira conhecer esse ritual também, que é o nosso ritual de iniciação, o rito final dele, nós temos no dia 5 de maio, às 15 horas lá na Oca. É uma saída que nós chamamos de camarinha, de um Ogã de toque. O Ogã de toque é aquele que é responsável pela música do ambiente, é o que toca o atabaque, que é aquele instrumento que os centros e os terreiros de Umbanda normalmente têm. E nós serviremos uma feijoada, o atendimento é gratuito a partir das 15 horas no domingo, dia 5 de maio. Então, caso você queira participar, 3624-0325, a Beth fala com você. Vou atender um ouvinte, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, seu nome? Meu nome é Glenise. Ok, qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber o seguinte, eu frequento um centro. Sim. Eu frequento como, eu não sei como você, consulente fala? Sim, da assistência, você vai na assistência. Isso. E Tá. aí me convidaram para participar do centro. Sim. Só que, não que eu não goste, não que eu não queira, porque é um desejo muito grande do meu coração. Mas eu gostaria de saber o seguinte, para eu receber, assim, para eu ser médium, para eu receber as entidades, leva um tempo, tem que estudar, correto? Sim. Eu gostaria de saber quem que determina o tempo que eu posso ou não já começar a receber as entidades. Ok, esse tempo, filha, é um tempo que pertence à espiritualidade. Tem um processo de evolução, né? Primeiro eu queria
falar para vocês que muitas pessoas acreditam que o trabalho do terreiro é somente um trabalho de incorporação, né? E não é. Então nós temos várias outras funções dentro do terreiro a qual os médiuns precisam auxiliar. Vocês imaginam se todos os médiuns da corrente incorporassem? Quem auxiliaria na entrada, quem auxiliaria servindo charuto ou servindo coisas para os guias. Então, nós não teríamos como ter um trabalho adequado dentro do terreiro. Então, dentro do terreiro, nós temos os médiuns de incorporação, que são alguns médiuns já um pouco mais com uma evolução espiritual, então já conseguem fazer o atendimento da assistência das pessoas que visitam o terreiro, dos convidados. Nós temos médiuns que estão ali, que são rodantes, que estão ainda em desenvolvimento, e nós temos médiuns que ainda nem incorporam e auxiliam no trabalho. Então, este tempo de uma fase para outra, quem determina é a espiritualidade, quem determina são as suas entidades. Então, provavelmente, se você nunca incorporou, vai ter um processo a qual a sua entidade vai começar a se aproximar, provavelmente esse terreiro tem as giras de desenvolvimento a qual você vai começar a ter uma proximidade maior com as suas entidades, até você entrar numa linha de rodante e depois numa linha de passe. Então, são fases que acontecem durante o nosso processo no terreiro. Então, não acontece e eu, nesses últimos 15 anos, pouquíssimas vezes vi pessoas que chegaram aos terreiros e as entidades já chegaram e deram nome, já deram passe e etc. Então, de pessoas que nunca frequentaram um terreiro. Então, todo o processo, assim como nós engatinhamos, depois começamos a andar na nossa fase, desde da fase que nascemos, na Umbanda também é assim. Então, tem todo um caminho que você precisa percorrer, tá bem? E deixa eu só fazer mais uma outra pergunta. A mediunidade, vamos supor, de psicografar, de pintar quadros, não está na Umbanda? Tem determinados terreiros que aplicam a mediunidade da pintura, a pintura mediúnica. Mas não são todos os terreiros. É bastante difícil, inclusive em São Paulo, terreiros que trabalham com a parte de pintura mediúnica e de psicografia, porque isso está mais ligado aos espíritos que trabalham na linha do kardecismo. Ah, entendi. Mas eu poderia ser uma umbandista e poderia ser uma kardecista? Não pode, filha. Não posso. Não. Tá? Não pode. Tá. Aí existem terreiros que têm uma mescla de umbanda com kardecismo. Talvez seja esse caminho que você tenha que procurar. Entendi. Então, muito obrigada pela atenção. Obrigado. Foi um prazer falar com Boa você, tarde. viu? Um beijo. Até mais. Beijo, tchau. Tem mais uma pessoa na linha? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Abaixa o seu rádio um pouquinho, filha. Eu gostaria de saber, aproveitando o gancho dela, é o seguinte. Quando eu comecei dentro da Umbanda, eu fui porque eu estava doente. E a primeira entidade minha que chegou foi uma cabocla. Sim. E eu não tive problema, assim como você falou, que tem que fazer um monte de coisa, né? Você falou que é raro isso acontecer. Realmente, depois eu comecei a tratar de outras entidades e eu tive que fazer isso. Isso é normal ou era coisa da minha cabeça? Eu não entendi a pergunta. Você recebeu uma cabocla e depois... depois eu tive que ficar no terreiro para fazer os outros processos. Sim. Mas você falou agora, há poucos minutos, que a pessoa para entrar dentro da religião, né, no caso da Umbanda, primeiro tem que fazer vários processos para depois a entidade chegar, riscar pontos, essas coisas todas. Sim. No caso dessa cabocla, não precisou. Porque foi assim, de imediato, eu não queria ir, eu fui com a minha mãe, que minha mãe achava que eu precisava, que eu estava doente. Ela chegou, assim, sabe quando você quer falar assim, eu não quero estar aqui, mas eu falava umas outras coisas? Sim. Sabe, na época, foi uma coisa meio assim, que era fora da minha vida. Não, você comentou sobre isso, então eu gostaria de saber se era coisa da minha cabeça na época ou... estava certo. Não. Porque até hoje ela faz parte da minha vida. Sim. Assim,
Normalmente os caboclos são a primeira linha de frente da mediunidade, principalmente da Umbanda, ou caboclos ou pretos velhos, tá? Existem sim pessoas que têm linha de frente, de baianos, enfim, mas os caboclos são os que direcionam, né, toda a parte espiritual dentro da Umbanda, ou um preto velho. Isso, como eu falei para vocês anteriormente, são casos raros que acontecem de pessoas que... o que acontece? A mediunidade, muitas vezes, ela já estava contigo e ela já estava sendo desenvolvida fora de um terreiro de Umbanda. Então, o caboclo, a entidade te levou para um terreiro de Umbanda para confirmar que ela já estava no processo de desenvolvimento. Então, como eu disse, é raríssimo, né? São raros. A cada 10 médiums, eu vou dizer que acontece 10, não. A cada 100 médiums, isso acontece com 2. Então, então, a gente... assim, aproveitando o gancho, eu posso fazer uma outra pergunta Sim. em cima disso? Sim. Que a minha avó, na época que ela ainda era lá na Bahia, viva, ela frequentava um terreiro de Angola e ela fez um trabalho lá, eu não sei como, que minha mãe que explicava isso, e esse trabalho foi colocado no mar, e ela falou que lá na frente, muito tempo atrás, seria uma pessoa da família que teria essa cabocla. E por acaso minha mãe falou que lembra que era a cabocla Jupira e que acabou eu ficando com ela. Isso pode ser também? Sim. Porque eu já perguntei a outras pessoas, as pessoas falaram, eu não posso te responder isso. Pode ser, eu não posso também te responder. Porque a gente não está com uma sintonia próxima, mas existe sim essa transferência espiritual feita por ancestralidade, tá? Então é provável sim que você tenha recebido a Cabocla Jupira, aliás, salve a Cabocla Jupira, lá da casa também que eu já frequentei um dia, que você tenha recebido sim essa questão ancestral, tá, filha? Então, tá bom. Um beijo para você, boa tarde. Obrigada. Um beijo. Tem mais alguém na linha já? Não? Então tá bem. Então, falando para vocês desse convite, dia 5, você que quer conhecer uma obrigação de Umbanda, uma saída de camarinha, nós teremos lá na Oca dos Caboclos, dia 5 às 15 horas, uma saída para Ogum e Nanã, que são 2 orixás de Umbanda e de Candomblé, são 2 orixás, e também serviremos uma feijoada, atendimento gratuito, 36240325, liga lá para a Beth, deixa o seu telefone, a Beth vai te orientar como você chega lá. Caso você precise de consulta particular comigo, eu tenho consulta através do baralho cigano, também só ligar lá no 36240325. Deixa eu ensinar um banho para desenvolvimento, ótimo para desenvolvimento mediúnico. Então você que está em processo de desenvolvimento, antes de ir ao terreiro, faça um processo, um banho com samambaia, alfazema e guiné, essas 3 ervas. Você colhe essas ervas ou compra em casas de artigos religiosos, coloca na água, prepara esse banho. Samambaia, alfazema e guiné, são 3 ervas excelentes. Para você que está com uma questão de saúde complicada, Salmo 72 essa semana, tá? Salmo 72, e não deixe de limpar a sua casa, os batentes da porta, a frente da sua casa, nada de deixar lixos e coisas velhas, quebradas, plantas mortas na entrada da sua casa. Para limpar, passe alfazema ou um pano com água dissolvido, sal grosso e também alfazema misturado, tá bom? Eu fico aqui, agradeço, né, o carinho de vocês dessa semana. Voltaremos na próxima semana. Então, para quem quiser nos conhecer, tem gira na Oca dia 5 de maio, às 15 horas, no próximo domingo, tá bem? Fiquem com Deus, uma boa semana. Salmo 72 para a saúde. Até mais. Um beijo. Você ouviu pela Mundial. Programa